isso para ninguém. A Bíblia não promete isso. Você vai ter de conviver com a sua própria sexualidade. Qual vai ser o papel dessa atração na sua vida? Essa que é a grande questão. Se ela vai definir o que você faz e se ela vai definir quem você é. Esse tema da identidade, ele é bastante interessante. Eu vou te contar uma história que eu sempre falo por aí. Minha filha tem 17 anos. Ela tinha 12. Ela chegou comigo uma vez e falou assim, pai... Você já tem 17 anos Minha já? filha tá... Eu tô velho, mas tem 41 já. Porra, obrigado, hein, Lene? Obrigado. Me senti um idoso aqui Mas agora. eu não tô prestes a falecer como vocês, mas eu... Ah! Melhorou. Melhorou. Agora sim, agora sim. Não, ele veio pra dar extremoção em vocês já pra parar o espírito. Tá tranquilo. O cara já pisou na China, pode morrer já. Então, ela tinha 12 anos, ela falou assim, pai, na minha sala de aula, colégio cristão, na minha sala de aula tem um menino que é assexual. Mas o menino tinha 12 anos, ele estava anunciando a sua assexualidade na turma. Nossa. Não deu nem tempo dele ser muita coisa, né? Tinha 3 pelos pubianos, eu acho, o menino. E ele, assexual é tipo o cara que não tem atração por ninguém, por nada. Assexual, seria mais ou menos isso. E ela falou assim, pai, ele disse que é assexual, mas ele disse que tá afim de mim. Aí ela falou, eu acho que eu curei a sexualidade dele. E aí, por que eu tô falando isso? Porque o menino, ele tá se anunciando com uma identidade que ele descobriu. E é uma pressão hoje, muito comum, muito cedo, você dizer, e aí, quem você é? Qual é a sua categoria sexual? Isso não existia antigamente. Se você olhar para trás e pensar assim na sua infância, início da adolescência, existia essa pressão de você dizer aí você é hétero, você é pan, você é bi, você é trans, você é Uber, você o que você é. Não tinha essa colocação incisiva de diga qual é a sua identidade. E hoje existe, em muitos contextos, o menino fica pressionado para descobrir a sua categoria. E ele olhou e falou assim, não estou sentindo nada. E alguém disse para ele assim, ó, para saber quem você é, você pergunta o que você está sentindo. E aí ele, não estou sentindo nada, então você achou. Quando não sente nada, é o assexual. Então, ó, sem sentir nada, sem fazer nada, ele já virou LGBTQIA+. Porque o A é o assexual. Sem fazer nada, sem sentir nada. E ele ganha uma suposta identidade, que ele tem que abraçar e reconhecer e declarar, inclusive nas redes sociais. E aí, isso por que é problemático? Porque isso é uma visão específica do ser humano. É uma visão que atrela a identidade ao que você sente. Para essa visão, você é o que você sente. O que você sente governa a sua vida. Define quem você é e define se você vai ser feliz. Você só vai ser feliz se você viver cada desejo do seu coração. Então, o que você sente é o padrão da identidade e o padrão do ideal de felicidade. Isto é o contrário do que a Bíblia ensina. É o contrário do que a Bíblia ensina. Aí esse menino chega numa igreja e o pastor está numa outra vibe. Ele está falando assim, não, o que você sente é importante. O que você sente não é para ser negado. Não estou pedindo, finja que você não sente. O que você sente é irrelevante. Não, o que você sente, legal. Vamos conversar sobre isso. Mas isto não pode ser alçado ao centro da sua identidade última perante Deus, porque esse lugar, ele é sagrado, ele pertence ao Criador. Ele é definido a partir da sua relação com o Criador, que é a única relação nas Escrituras que define quem eu sou em último lugar. Porque se isso não é verdade, eu estou colocando alguma característica, por mais relevante que ela seja, em um lugar que ela não deve estar. Então, qualquer característica, eu sou brasileiro, isso influenciou a minha vida? Lógico. Isso é importante? Evidente. Isso me constituiu? Sim. Mas isso, para a Escritura, não é a minha identidade final. Quando Deus olha para o mundo, ele não vê argentino, brasileiro, francês, árabe, ele vê, é uma outra visão de identidade. Embora essa coisa seja verdadeira. E eu não tô querendo apagar a questão étnica. Ela faz parte, mas ela não é o centro da identidade. Assim como qualquer outra coisa, o fato de eu ser hétero também não é quem eu sou em último lugar. É a relação com o Criador que define quem eu sou. Então, é muito importante o papo sobre como é que a gente chega à conclusão a respeito de quem nós somos. O mundo está dizendo, você é a sua sexualidade, você é a sua sexualidade é o que define tudo. Isso não é verdade do ponto de vista das Escrituras. É por isso que, na maior parte das igrejas conservadoras, você não vai ter essa identificação do crente gay. Exatamente. Eu sou um crente gay. Que seria o quê? Uma pessoa que tem atrações homossexuais, escolhe pelo celibato, escolhe não viver a homossexualidade,
mas que continua se identificando como homossexual por causa dessas atrações que a pessoa possui. Quando você chega no ambiente religioso conservador, que segue a teologia bíblica, é muito comum, é muito tranquilo que se entenda que a prática da homossexualidade é pecado. Isso sim, é meio que ponto comum, ponto pacífico dentro dos ambientes religiosos. Você vai ter, claro, hoje igrejas inclusivas, né? Igrejas que são pró-LGBT, mas elas não representam um cristianismo histórico nem nada, assim. São uma corrupção, uma heresia, um caminho... Só né? para dizer, inclusiva, não tem nada a ver com PCD. Não. Que às vezes eu usei esse termo, a galera me veio caindo. Mas Não é pode contra. ter- não pode ter autista Rampa na igreja. É. Falei, não tem nada a ver com. É um termo técnico que é usado dentro dos ambientes religiosos para falar de igrejas que acham que a homossexualidade uma aprovação é aprovado pela teológica. escritura. Você pode viver a homossexualidade livremente. É usado o termo também afirmativa. Igreja Teologia afirmativa. afirmativa, né, que Isso. afirma a homossexualidade. É o tecla SAP do termo técnico da teologia aqui. Então, é um consenso muito tranquilo de que a prática da homossexualidade é uma prática pecaminosa. Agora, a grande discussão que tem tomado conta dos ambientes mais modernos, de debate teológico, mas é a identidade sexual. Certo, eu não posso praticar a homossexualidade, mas eu sou um crente que tem essas atrações. Eu posso ser um crente gay que escolhe o celibato, eu posso me identificar com a homossexualidade. Você vai ter alguns grupos até mais razoavelmente conservadores que vão assentir a isso e dizer, não, tudo bem, você pode ser um crente gay, mas os crentes gays devem viver em celibato, devem rejeitar esses sentimentos e tal. Tanto que tem textos que dizem, eu vi uns textos falando que a gente tem que ter mais crentes gays, crentes que revelem e saiam do armário realmente, que a igreja abrace-os, mesmo que eles vivam em celibato. Mas dentro das visões históricas do que a gente está falando aqui desse debate todo, é que nem essa identificação deveria ser uma coisa muito normalizada dentro dos ambientes religiosos. No sentido de que não é que a gente quer apagar a existência do indivíduo, porque estão apagando a minha existência, não querem que eu exista. A gente não está apagando a existência. A gente está tentando reconfigurar a noção de identidade.